clínicas, né, de medicina interna, clínica médica. Depois eu fui para a Unifesp, onde eu fiz infectologia. Aí depois eu fui para os Estados Unidos porque eu queria aprender a fazer laboratório de vírus. E lá eu fiz o doutorado, sanduíche na época, e um pós-doutorado, né? E atualmente me encontro na querida Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, tá? Que fica lá no interior de São Paulo. Já me coloco à disposição de quem quiser para fazer contatos, colaborações, algum aluno, alguma pessoa daqui, que eu nunca tive essa honra de ter um ex-aluno daqui que fosse para lá para ser virologista, né? Então eu sou um virologista, hoje fico no laboratório e me interesso por pesquisa em virologia médica. E é mais ou menos nesse contexto que eu vou fazer essa apresentação. Veja, a arbovirose no Brasil é um tema amplíssimo, difícil de ficar fazendo uma lista de vírus, ficaria muito chato, muito chato. Então eu preferi dar uma abordagem que eu vou falar um pouco no começo da ecologia dessas arboviroses, de como isso é importante para o planeta, e me basear em aqueles vírus nos quais eu tenho algum envolvimento de pesquisa, né, com trabalhos feitos por nós. Bom, ok, está aprendendo o passador aqui, mas não está passando. Você pode passar. Então você passa, tá? Obrigado. Próximo slide, então. Meus amigos, esse é um desenho artístico, inclusive de um ex-aluno meu, da Árvore da Vida. A Árvore da Vida é uma árvore filogenética na qual estão distribuídos em seus ramos os domínios de eucariotos, bactérias e arqueias. Na Árvore da Vida, que é possível de ser feita sequenciando DNA, codificador de RNA ribossomal, estão todos os seres. Então você pode achar nesses ramos dessas árvores todos os seres, tá, independente do domínio taxonômico ao qual pertençam. No entanto, não é possível achar vírus na Árvore da Vida, simplesmente porque nós colocamos como obstáculo a essa colocação de vírus na Árvore da Vida o fato de que ela é definida pela presença de DNA de RNA ribossomal, e vírus não tem ribossomo. Mas isso é uma arbitrariedade nossa, no sentido de classificar o que é vivo e o que é não vivo, né? Onde estão os vírus? Vai passando, por favor. Mais um. Essa nuvem azul que você vê aqui está representado como se fosse um mar de vírus no qual a Árvore da Vida está imersa. Então, existe vírus de tudo, de tudo. Tudo que você procura, um vírus dentro, você acha. Seja planta, seja fungo, seja protozoário, seja verme, seja eucarioto, mamífero, ave, etc. Tá? Próximo. E eu queria gastar 5 minutos iniciais dessa apresentação colocando a gente nesse contexto do planeta Terra. Então essa é uma foto de satélite do planeta, e você vê essa grande nuvem verde aqui no meio do oceano, essa coisa verde que na verdade é um broto planctônico, né? uma floração planctônica. Plâncton é a vida da Terra. Plâncton é o pulmão do planeta, como vocês sabem, é o maior produtor de oxigênio no planeta, né? Regula o ciclo do carbono e obrigado. Então, regula o ciclo do carbono. E por que eu estou falando de plâncton aqui? Na verdade, se você olhar uma gota de água costeira no microscópio, você vai ver uma grande quantidade de seres das mais diversas formas, inclusive alguns muito abundantes, como esta alga, Emiliana Huxley, que é talvez o ser mais abundante do planeta e o maior produtor de oxigênio. No entanto, todos esses seres que compõem o plâncton, inclusive Emiliana Huxley, têm vírus. Isso que eu estou apontando agora é, na verdade, um vírus que infecta a Emiliana Huxley. E esse slide, embora esteja em tamanho pequeno, é apenas para me lembrar de dizer a vocês que quem controla a quantidade de plâncton numa floração planctônica são os vírus que infectam o plâncton e que matam o plâncton. O citoesqueleto desse plâncton, seja bactéria ou alga, vai virar petróleo no fim das contas, vai para o fundo do oceano e vai virar rocha. O conteúdo gasoso, inclusive de metilsulfeto, sai
dessas bactérias e algas e vai para a atmosfera, onde vira núcleo de nuvem. O maior nucleador de nuvem é de metilsulfeto. Nuvem de vapor d'água que depois vão fazer chover na Terra e que vão proteger o nosso planeta pelo efeito albedo, refletindo luz solar e mantendo o clima no planeta. Então, sem nenhum medo de cometer um exagero, eu posso dizer que os vírus controlam o clima da Terra. Então a gente depende fundamentalmente dessa relação até importantíssima do ponto de vista ecológico, que é a presença de vírus em todos os seres. Existe vírus de planta, tristeza dos citros. O vírus vira-cabeça do tomateiro, que é um vírus importantíssimo para a agricultura. Eu só coloquei 2 aqui, por exemplo. As leishmanias, parasitas causadores de doença importante, né, estão cheias de vírus. O que vocês estão vendo aqui são leishmanias, e a marcação que vocês estão vendo é para vírus de leishmania. E esses vírus influenciam no parasitismo das leishmanias, assim como de outros parasitas, né, como giardia, vírus de ameba. Né. Aqui mesmo vocês têm amebas com vírus dentro, que são os vírus gigantes de ameba, tá? Que são os mimivírus. E mais recentemente foi descoberto, inclusive, que se você olhar um mimivírus desse bem de perto, você encontra vírus menores dentro deles, que são vírus de vírus, que são os Sputniks, tá? Então existe vírus até de vírus gigante. Então, vírus constitui esta coleção de genes de troca entre espécies, tá? Na biosfera. Então a gente tem que se acostumar com essa ideia, tá? Vírus é nada mais, nada menos que uma coleção de genes, e esses genes estão em circulação e trocam de espécie, tá? E é nesse contexto que a gente tem que procurar se relacionar com eles e entender do nosso lado médico, né, o que podem vir a ser as doenças ou as consequências patológicas causadas por essas trocas gênicas tão constantes. Quando a gente olha para a virosfera, hoje já se tem na internet, você pode clicar no Comitê Internacional de Taxonomia Viral, você vai abrir essa esfera e você pode clicar em cada fatia dessa pizza e vai abrindo a quantidade de famílias virais, de RNA, de DNA, vírus de planta, vírus de fungo, vírus de parasitas, como eu acabei de falar. Existem 5, 6 trilhões de vírus no universo. Isso é um número de 10 elevado a 23, é um número de Avogadro. Tem mais vírus do que estrelas no universo conhecido, tá? Então, trata-se, sem dúvida, da coisa mais abundante que existe em termos de entidades bioquímicas na Terra. No entanto, somente recentemente, né, no último século, uns 120 anos, é que foi sedimentada a virologia humana como um ramo da microbiologia e o estudo das doenças causadas por vírus. Essa é a curva de descoberta de vírus humano. Esse é o número cumulativo de espécies de vírus, e isso aqui é o tempo. Vocês veem que lá no começo do século, né, a curva estava aqui, isso aqui foi quando as culturas de célula começaram, de tal modo que foi possível cultivar vírus in vitro, né? E depois, com o surgimento da biologia molecular, PCR, sequenciamento, a curva foi ascendente, tá? De tal modo que a gente tem aí uma tendência. Vocês veem aqui a curva pontilhada, é a tendência não é descendente, sim ascendente, né? Então a gente vai ter cada vez mais vírus descobertos. E eu estou aqui para falar de arbovírus, que são os arthropod-borne viruses, porque ficam transmitidos por artrópodes. E uma coisa que eu gostaria de lembrá-los é de que esses vírus, para serem transmitidos por artrópodes, eles precisam ser vírus de artrópodes. Isso não é transmissão mecânica. Então o vírus precisa estar adaptado a replicar no tecido do artrópode, o que não é tarefa fácil, tá? Não é tarefa fácil. Então o vírus infecta o intestino posterior, que está aqui codificado com a cor verde, tá? do inseto. Ele cai na hemolinfa, que é essa partezinha que está aqui na cor vinho, replica-se nas glândulas salivares do inseto, que está aqui em cor amarela, e só depois de todo esse tempo, que leva 4 a 7 dias, é que o artrópode pode se tornar transmissor. E ele pode, inclusive, persistir infectado com transmissão transovariana, porque essa fêmea vai passar esse vírus para os ovos, e os ovos serão depositados, e as larvas que eclodirem conterão o vírus. Bom, por si só, isso já é motivo para parar e tomar um bom vinho, e celebrar, porque como uma coisa tão bem adaptada dessa, que passa verticalmente nesses insetos, e que são tão abundantes, as entidades mais abundantes do reino animal são insetos, né? E aqui a gente precisa falar dos arbovírus que ocorrem no Brasil, porque essa palestra é sobre arboviroses no Brasil, né? E aqui a figura do nosso querido e amigo aí, né? Se eu não fosse o professor Eurico, eu queria ser a Aedes aegypti, porque é o ser mais bem adaptado
é um ser extraordinário que se adaptou ao convívio doméstico na civilização, nas cidades, nas zonas urbanas, na mata. Ele está em todos os lugares, desde que sejam dadas as condições de temperatura para ele. Meus amigos, existem 210 espécies de arbovírus circulando no Brasil. É bastante. Desses, 37 já foram capazes de causar, demonstradamente capazes de causar doença humana. Bom, mas eu queria falar de uma coisa, introduzir aqui, relembrá-los, aliás, um conceito que é a fonte da diversidade de vírus. Por que vírus é tão diverso? Né? Por que tanto? E por que tão mutantes? Né? Esse lado do slide é apenas para nos lembrar que na replicação do DNA, isso aqui são as bases que estão servindo de molde, ali vai a DNA polimerase copiando o DNA e vai pareando. Aqui era uma citosina, deveria vir uma guanina, mas aqui por um erro vai estar sendo incorporada uma adenina. Isso seria uma mutação pontual. As DNAs polimerases de mamíferos, as nossas, por exemplo, elas têm a habilidade de fazer a correção de prova. A atividade 3' hexanucleásica remove a adenina errada que estava lá e colocam a guanina correta e, portanto, a cópia ficou correta. E a extensão pode acontecer. Nos vírus, não existe essa função 3' hexanucleásica para corrigir o erro. Então, as mutações introduzidas permanecem e passam adiante na prole. Então, esse cartoon aqui mostra, simboliza, né, são os genomas de uma população viral inicial. Esses símbolozinhos estão apenas para demonstrar que elas são um pouco diferentes, mutantes uma em relação à outra. Só que algumas delas são capazes de atravessar gargalos evolutivos. Por exemplo, ser capazes de se replicar dentro do intestino de um inseto. Tá? E atravessar as barreiras do intestino do inseto, cair na glândula salivar, entrar no sangue de um mamífero agora, uma célula com um ambiente celular completamente diferente, com uma regulação metabólica completamente diferente, e prosseguir. E é interessante, esse experimento já foi feito, isso aqui é só um desenho, né, esquemático. Se você sequencia os vírus, a população de vírus que vai ser ingerida por este inseto, e depois o que chegou no intestino dele e o que conseguiu passar do intestino adiante, você vê que aqui sofreu um gargalo, diminuiu muito o número de possibilidades genômicas capazes de sobreviver aqui no intestino. Só que quando chega na glândula salivar, replica tudo de novo, abre o leque de possibilidades, só que agora um leque ligeiramente diferente do leque de entrada. Então, cada vez que o vírus infecta o inseto, ele está sofrendo pressões, ele está atravessando barreiras que permitem a ele abrir esse leque de possibilidades e daí para frente infectar outro hospedeiro, que pode ser o humano, por exemplo. Né? Os vírus não querem causar doença, né? Os vírus eles buscam adaptação com o seu hospedeiro. Causar doença é um acidente de percurso tremendamente nefasto para o próprio vírus, então isso não é bom. Tá? Então os arbovírus se mantêm em ciclos enzoóticos selvagens e epizoóticos com animais de criação, como cavalos, por exemplo, e depois fazem ciclos urbanos. Então os vírus estão lá quietos, adaptados. A palavra mais importante em termos de evolução viral darwiniana é adaptação. Os vírus querem adaptar-se à célula, tá? Ao hospedeiro. E eles já conseguiram fazer isso. Tá? Para todos os vírus você acha pelo menos um animal hospedeiro que não sofre consequência patológica. O animal vive muito bem com aquele vírus. Né? Isso é para ebola, isso é para HIV, isso é para todos os vírus praticamente, né? Todos que eu estou lembrando aqui. Então eles circulam nesses animais, só que os insetos os picam e transmitem para outra espécie. E essa outra espécie nova é a espécie onde a doença vai acontecer. Pode ser um animal doméstico, pode ser seres humanos e comunidades, cidades como Fortaleza, por exemplo. Né? E eu queria só mostrar para vocês como isso é importante, rapidamente, fitness do vírus é a capacidade replicativa que o vírus tem naquele ser. Então, você tem, por exemplo, no vertebrado, isso aqui é o vírus chikungunya, são genótipos do vírus chikungunya, você tem aqui as mutações e a fitness, está aqui nesse eixo. Então aqui é como se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6 genótipos e esses picos representam fitness. Quanto mais alto o pico, maior a fitness. Isso aqui é no vertebrado, isso aqui é no Aedes albopictus. Muito diferentes os landscapes. Quando você superpõe, você vê que somente este com este se superpõe, de tal modo que os picos de fitness são muito próximos. Então é provavelmente o chikungunya que vai para diante, porque vai circular igualmente bem no inseto e no vertebrado.
Tá? E isso é previsível, é possível sequenciar esses vírus se a gente tiver base de dados, se a gente tiver vigilância, sequenciamento feito nesses estudos, como eu vou mostrar um que a gente fez já já. Bom, então estamos falando disso. Vírus no animal da floresta, transmissão para o inseto, transmissão transovariana, que é esse pote que está aqui. E vocês veem que no caso do Zika, por exemplo, isso aqui é a floresta, olha a quantidade de insetos transmissores de Zika entre os animais da floresta, que são esses aqui. Então você tem rezos, você tem cervos, circopitecos, pombo, e os insetos selvagens estão aqui e a coisa acontece ali na floresta muito bem, obrigado, ninguém está ligando muito para isso. É a vida, né? Mas, de repente, ele se transmite para um inseto, como a Aedes vittatus, que é um inseto já de aldeias, de pequenas vilas ali na África. E deste Aedes vittatus ele pode passar para chegar até a zona urbana, infectando as espécies tão conhecidas nossas, como a Aedes aegypti e a Aedes albopictus, que são tão bem adaptados ao nosso convívio, e esse é o momento em que acontece o pico do iceberg, que é justamente a circulação do vírus. Na nossa visão antropocêntrica, é a doença que a gente vê, né? Mas isso é só a ponta do iceberg, porque de fato, grande parte do iceberg está acontecendo aqui na mata há muitos milhões de anos. Bom, essa é a distribuição de Aedes aegypti, por isso que eu disse que eu queria ser Aedes aegypti. Muito bem adaptado nas regiões intertropicais e tropicais do mundo, tá? E por causa disso, por causa desse evento tão crucial, tão importante, que foi a adaptação do Zika ao Aedes, é que ele se deu tão bem, obrigado, nessa disseminação, né, na chegada, por exemplo, ao Brasil. Esse é o mapa do Brasil, das Américas, aliás, recente, mostrando a transmissão autóctone de Zika vírus nas Américas, tá? Tudo que está rachurado em roxo aqui. Só que isso aconteceu e já encontra um ambiente preparado há muitas décadas por um outro evento crucial, importantíssimo, que é a hiperendemicidade de 4 tipos de dengue urbanizados a partir de ancestrais selvagens. Então, esse é o gráfico dos 4 dengues, dengue 3, dengue 1, dengue 2 e dengue 4. Isso é a filogenia deles, representadas neste gráfico, né? Inicialmente, conhecíamos esses 3 circulando no Brasil, agora temos o dengue 4, que é o ancestral alopátrico mais antigo, né, desses 4. Então, mais recentemente, o mais velho deles, vamos dizer assim, evolutivamente, chegou ao Brasil, então agora nós temos os 4 em circulação, e isso cria, para mim, uma das realidades mais importantes desse cenário, publicado recentemente na revista Science, por um grupo do Mount Sinai, do qual participa Adolfo Garcia Sastre, que é um excelente virologista, e o que eles demonstraram? Uma coisa que eu considero que é crucial ao que está acontecendo entre nós no Brasil. Talvez não só com Zika, mas como com outros flavivírus. Então você tem aqui o fenômeno de enhancement, da patogênese pela existência de anticorpos prévios, né? Que é justamente a presença do anticorpo, que não é neutralizante, mas que se liga meia boca no vírus e faz esse vírus justamente formar um imunocomplexo com IgG prévia, ligar em receptor de FC na superfície de monócito e macrófago, internalizar esse vírus no macrófago, que é a célula principal que o vírus usa para se replicar, e isso aumentar tremendamente as cargas virais, né? Esse experimento foi feito, e do paper inteiro da Science, eu tirei essa figura, porque eu achei a mais importante, em que ele mostra que soro de convalescente de pessoas que tiveram dengue recentemente, ou o vírus do Nilo Ocidental, que é outro flavivírus, aumentam tremendamente essas bolinhas que vocês estão vendo, são asteriscos de significância estatística, tanto para dengue quanto para o West Nile, a quantidade de carga viral em relação ao controle, que seria um soro de um paciente que não tem anticorpo para nenhum dos 2 vírus. Mostrando o grandor dessa realidade de enhancement por anticorpo prévio, não só para vírus da dengue, mas para outros flavivírus como Zika. Então a patogênese de Zika fica potencialmente aumentada se o Zika atinge uma população com anticorpos prévios anti-flavivírus. E por falar em flavivírus, né, que a gente, quando fala vírus do Nilo Ocidental, parece que a gente está falando de uma entidade meio estranha, né, porque a gente praticamente não ouve falar desse vírus, mas esse é um dos que a gente precisa ficar alerta, abrir o olho, né? O vírus do Nilo Ocidental é um flavivírus, tá, transmitido principalmente por Culex. Ele infecta aves, cavalos, seres humanos, dá uma doença febril,
Raramente essa doença progride para uma doença neurológica, 1 para 150 casos, mas quando progride é coisa grave, com paralisia flácida, ataxia, sinais extrapiramidais, neurite óptica e polirradiculite. Vejam só, meus amigos, a primeira detecção do vírus do Nilo Ocidental nas Américas se deu em 1999. 1999 foi ontem, tá? Em termos de tempo evolutivo. Tá? No entanto, rapidamente esse vírus se disseminou de Nova York, que está mais ou menos aqui onde eu estou apontando, para o resto dos Estados Unidos, e vocês veem aqui pintado nos quadradinhos coloridos, são os anos, mostrando que de 1999 a 2009 o vírus se espalhou nos Estados Unidos inteiro e desceu para a América do Sul, inclusive chegando aqui no norte da América do Sul e aqui na Argentina. E é óbvio que isso não ia ter pulado daqui para cá, poupando isso que está aqui no meio, né? E, de fato, existem várias evidências sorológicas da presença do vírus do Nilo Ocidental no Brasil, né? A presença de sorologia em cavalos, por exemplo, que são os mamíferos mais favoráveis aí à propagação do vírus, bem como o relato em 2014 de um caso, que acho que continua sendo o único caso publicado, pelo menos, de infecção pelo vírus do Nilo Ocidental no Brasil, que foi no Piauí. Tá? Mas uma realidade que a gente observou e vê na literatura é que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a realidade era essa que eu mostrei nesse slide, epidemias, episootias de Nilo Ocidental em aves precediam ataques a seres humanos. Tá? Então era possível praticamente prever que se você começa a ver animais mortos, logo em seguida iam começar casos humanos de encefalite. Bom, lá em Ribeirão Preto, em associação com um hospital veterinário que tem lá do lado, na cidade de Jaboticabal, nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo que eu considero tremendamente importante, que é esse estudo do vírus do Nilo Ocidental em aves selvagens. Isso é um hospital veterinário, eles têm um serviço de selvagens, animais selvagens, então eles atendem, né, animais, tentam remendar bico de tucano, e emendar canela de seriema e salvar o bicho, se possível, mas normalmente eles não conseguem salvar, o bicho tem que ser sacrificado, ou já chega morto, que é vítima de incêndio florestal, atropelamento na estrada, etc. Bom, em resumo, essa é a zona onde eu estou, lá, Ribeirão Preto, Jaboticabal, fica mais ou menos aqui no norte do estado de São Paulo. Para resumir rapidamente a história, nós pegamos 75 necrópsias de 29 espécies somente de aves, né? E tratamos essa coleção como uma coleção de carcaças, né, de animais que foram submetidos à autópsia, tá? Em 2012 a 2013. Amostras frescas ou fixadas de diversos órgãos de sangue. Fizemos PCR, RT-PCR para o vírus do Nilo Ocidental, sequenciando uma região conservada, capaz de revelar a presença do vírus. Sequenciamos os que foram possíveis de sequenciar, e os positivos, por PCR, nós fizemos a imunistoquímica, com anticorpo policlonal anti-vírus. E foi muito surpreendente para nós esse achado, né? Um achado bem crucial, assim, que é 30 de 75 aves, ou seja, 40% delas eram positivas para vírus do Nilo Ocidental. Ou seja, o PCR, né? E isso foi confirmado por imunistoquímica. Tá? Então esses eram os tipos de animais. Está aqui o nosso velho e conhecido urubu, que foi o mais abundante nessa história, né? Fizeram a autópsia de vários urubus e me deram os tecidos, e o que eu vi? Vários deles positivos para o vírus do Nilo Ocidental, inclusive pica-paus. Isso aqui é uma bela imunistoquímica de célula de Purkinje no cerebelo do animal, tem no cérebro também, no ventrículo, no proventrículo. Seriema, com positividade no fígado e no cérebro. Um chupim, lindo animal, com positividade em células esplênicas. E o urubu, tanto no fígado quanto no cérebro. Tá? Mostrando, e quando nós sequenciamos, vimos que esse era um animal da mesma linhagem dos Estados Unidos. Então foi aquele vírus lá do norte, da América do Norte, que desceu para a América do Sul e que circula em aves do Brasil, sim. Esse é um caso que foi visto no Piauí, persiste como sendo o caso, talvez o caso humano índice, mas eu não sei se não é porque a gente não procura. Tá? Então é possível que muitas das viroses do sistema nervoso central que estão sendo vistas por vocês por aí, possa ser início, né, de circulação do West Nile no Brasil, e que não esteja simplesmente sendo detectado. Tá? Bom, e eu vou... essa palestra tem um intuito de anunciar, eu acho, possíveis problemas que a gente deveria focar para evitar que a gente se surpreenda com eles de maneira muito desagradável mais tarde. Esse aqui é um deles. Tá? Esse é o vírus Oropoche. O vírus Oropoche, esse não é o vírus, obviamente. Esse é um bicho preguiça, lindo, maravilhoso, mas o vírus Oropoche
infecta bicho preguiça, e esse é o principal animal reservatório na natureza. Não sei se principal, mas o que tem sido mais achado. De fato, ele infecta outros seres, como califrites, soins, pequenos macacos, etc. Esse vírus foi isolado pela primeira vez em Trindade e Tobago. Aliás, vários vírus foram isolados pela primeira vez em Trindade e Tobago, e não é porque Trindade e Tobago seja um paraíso de vírus, é porque lá existia um instituto da Fundação Rockefeller que resolveu fazer um instituto de virose tropical na América do Sul, e o lugar escolhido foi Trindade e Tobago. E eles catalogaram para mais de 100 vírus, tá, descobertos lá. Obviamente, depois se viu que esse vírus era muito mais brasileiro do que de Trindade e Tobago. O primeiro isolamento no Brasil foi em 1960, na construção da rodovia Belém-Brasília, aqui, de uma preguiça, Bradivus tridactylus, na margem da construção da rodovia. De lá para cá, cada bolinha dessas que vocês estão vendo não é um caso. São surtos de 20 mil, 10 mil, 15 mil casos de infecção por oropoche. E as bolinhas são os anos. Vai do azul para o vermelho, mostrando que a coisa se direcionou no sentido da Amazônia Ocidental, né? Então você teve um espalhamento ao longo de 1960 até 2011, que é quando vai este gráfico, mostrando o espalhamento. Só que agora o vírus não está mais restrito à circulação amazônica, porque a gente vê também ocorrências de oropoche, inclusive lá no estado de São Paulo. Teve uma paciente que foi essa que adquiriu em Porto Seguro, na Bahia, e eu tenho certeza que vocês vão pensar melhor a partir de agora, em talvez incluir o vírus oropoche no diagnóstico diferencial de vocês. Existe mais de 500 milhão de casos de vírus oropoche publicados, só os publicados. Isso aí deve ser a pontinha do iceberg. Deve ter muito mais que não foi notificado nem publicado.